Amados irmãos e irmãs, como já havia dito no início desta Santa Missa, o tema que permeia as leituras que nos foram proclamadas neste 19º domingo do tempo comum é a Eucaristia. A Eucaristia deve ser o centro e o ápice da vida de todo cristão, portanto também de todas as comunidades. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, porque é o próprio autor dos sacramentos que se faz presente em corpo, alma e divindade na Eucaristia, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia é o que nos fortifica, nos alimenta e também nos motiva na caminhada rumo à vida eterna. E a Eucaristia é o que nos dá vida. E conforme o que está escrito no Evangelho de João, vida eterna. E eu diria vida em plenitude, vida em abundância. Eu me recordo quando Jesus disse que teria vindo ao mundo para que todos tenham vida, e não é qualquer vida, mas vida plena, vida em abundância. Se nós fizermos uma análise da nossa realidade geral, as pessoas vivem plenamente? Os filhos de Deus têm vida em abundância? Tenho a impressão de que não, né? Infelizmente, nós temos uma boa parte, eu diria a grande maioria, que ainda são privados de vida plena. Não tem a totalidade da abundância da vida que Deus veio dar para nós, por intermédio de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nós, cristãos católicos, que ainda somos em bom número, no Brasil, e que comungamos muitas vezes, ao menos todos os domingos, não temos vivido a Eucaristia. Concordam comigo? Por quê? Porque a maioria de nós ainda não tem vida plena. E é nossa corresponsabilidade trabalharmos para que a Eucaristia de fato aconteça e seja vivida. É porque muitas vezes nós acorremos à Eucaristia como se fosse apenas algo miraculoso. E não é que não seja. Eu não estou descartando os milagres que Deus faz por meio da Eucaristia. Mas não é só isso, O pão da vida, o pão do céu, o pão dos anjos, que são todos nomes aplicáveis à Eucaristia, implica para nós compromisso. Compromisso com a causa de Deus. Como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje, quando escreve aos Efésios, ele diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Isso significa comprometer-se com sua causa, comprometer-se com o seu projeto. E é projeto de vida, vida plena, em abundância para todas as pessoas. É o que também está escrito quando Jesus recorda no Evangelho aquilo que os profetas anunciavam no Primeiro Testamento, Todos serão discípulos de Deus. Então, ser Eucaristia, participar da Eucaristia, significa também tornar-se, sobretudo, discípulos missionários de Deus, comprometidos com a sua causa. A sua causa é tão pró-vida que o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, se entregou na cruz, morrendo para nos dar mais vida e vida plena, vida em abundância, vida eterna. É por meio da cruz que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá vida plena, vida em abundância, vida eterna. Todos nós temos os nossos percalços, nossas dificuldades, nossas mazelas, assim como aconteceu também com o profeta Elias na primeira leitura tirada do primeiro livro dos Reis,
nós tivemos a oportunidade de observar, cansado, desmotivado, encontra um junípero e sob a sua sombra, ali ele se deita para descansar. Mas ao mesmo tempo murmura, né? E pede a Deus que possa tirá-lo a sua vida. Quantas e quantas vezes nós também não falamos assim? Nossa, que vontade de sumir, porque tudo que estou fazendo parece que não está produzindo frutos, né? Naquela época Elias estava sendo perseguido devido ao seu testemunho, devido à sua fidelidade ao projeto de Deus. Ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel, né? E quantas vezes, porque nós somos de Deus, nós também não somos perseguidos. Deus é aquele que não nos abandona, como também não abandonou Elias. De repente, enquanto ele estava dormindo, ali havia pão e água. É uma prefiguração da Eucaristia. Elias se alimentou para ser remotivado, reconstruído, reconstituído, para dar continuidade no seu itinerário, na sua missão, rumo ao monte de Deus. Nós também estamos caminhando, pressurosos, rumo a Jerusalém Celeste. Como é que Deus nos fortifica hoje, nos dias atuais? Através da Eucaristia. Mesmo quando nós estamos desmotivados, com a fé lá embaixo, até com a motivação, com aquilo que nós temos de nós, né? Lá embaixo, a Eucaristia é o que nos fortifica e nos reergue, nos dá a dignidade cristã. Mas atenção, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos continuar a cometer o mesmo pecado do povo daquela época, dos judeus da época de Jesus e também dos hebreus da época do Êxodo, a murmuração. Eles tinham olhos voltados para Jesus apenas para a sua natureza humana. Não é este o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como é que ele pode dizer que ele desceu do céu? Nós o conhecemos. Quantas vezes nós também não ficamos presos apenas àquilo que é humano? Também devemos considerá-lo como nosso Deus, como nosso Redentor, nosso Salvador. E um outro sinal de alerta que também está escrito na segunda leitura: quem comunga nas missas, quem coloca em prática na sua vida na Eucaristia, não pode ter amargura, não pode ter irritação, cólera, gritaria e tampouco injúrias. Porque essas palavras têm significado pesado. E lá no reino dos céus, não existe isso. Não cabem essas palavras. Por fim, quais são os frutos da Eucaristia, segundo o apóstolo, na segunda leitura de hoje, que devem ser produzidos em nós e que nós devemos abrir o nosso coração para os frutos da Eucaristia? Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, o sentimento de compaixão, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou, e sejam imitadores de Deus. A Eucaristia nos dá força para sermos imitadores de Deus. Que o Senhor nos ajude e que possamos sempre nos colocar no caminho de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.